Bem-vinda ao time, viu, professora? E agradeço ao doutor Faustinione, ao Ministério Público, por abrir espaço. 3 minutos é nada para quem tem 30 anos. Obrigada, querido. Muito obrigada. Esse é o doutor Faustinione, né? Então, 30 anos de coisas entaladas que a gente só encontrou este espaço aqui para falar, é nada. É nada, eu preciso falar 30 minutos também para responder cada uma das pessoas, muito embora o número de títulos que eles têm é maior que o número da minha idade, né? Isso poderia até ter me impressionado e me deixasse mais preocupada, mas como eu já acostumei a falar e chegar a eu dizer, eu sou analfabeta, eu sou mãe de família, eu sou eleitora, eu quero colocar a minha visão de mãe, tirei o avental e vim aqui para a luta, né? E 3 minutos é muito pouco. Mas eu acho que vou ter outra oportunidade para falar, só para responder para essa psicóloga. Bem-vinda ao time, viu? Porque a senhora tem problema com a sua turma, que a senhora ama, que são surdos, nós temos problema com as autoridades que são surdas. Como é que a gente vai fazer, né? Obrigado. Mauro Alves da Silva, sou do Movimento Comunidade de Olho da Escola Pública, também faço parte do Fórum Municipal de Educação. A gente fez questão de trazer aí a professora Márcia de Carvalho e o nosso decano José Saraiva, lá da região do Campo Limpo, 2 horas para chegar aqui, para ver essa questão da discussão da educação especial e a infantil. Porque, ao contrário do que disse aqui, a gente defende que seja garantido o conveniamento, mas pela mesma qualidade. Quer dizer, não pode se prejudicar a criança porque ela está matriculada na creche direta ou na indireta. Quer dizer, não pode ter uma prática governamental de desmobilizar a conveniada porque é mais barato. Nós queremos a equiparação. Outra coisa aí, elogiar a professora Carmen, o nosso problema, talvez até um questionamento, os professores não estão preparados para os alunos ditos normais. Então, você coloca o aluno especial, aí desanda, ou pelo menos denuncia a farsa que é feita no modelo educacional. Porque nós exigimos que todo aluno seja avaliado individualmente, né? Então, tem que ter proposta educacional diferenciada e prática pedagógica diferenciada. Se os professores estão preparados, o sistema está preparado para uma forma e não para uma forma educacional, então qualquer um que seja acima da média ou abaixo da média é prejudicado. Talvez esse questionamento. E para o professor José, Marcelino, a gente está falando muito de macro, de Constituição, de emenda constitucional, mas temos aqui a LDB de 96, os artigos 70 e 71, que foi passado rapidamente, que define o que é gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino e não inclui os aposentados. Aí até uma pergunta, como é que se faz essa cobrança até dos promotores, aqui uma forma também, já que é para dar uma sugestão de atuação, fiscalizar o desvio de verbas que vem para cá. São Paulo está desviando 6 bilhões por ano para pagar aposentado de forma ilegal, e na capital está desviando 1 bilhão por ano. Então, quer dizer, é uma forma da gente também, como é que a gente vai fiscalizar esse gasto e como é que o Ministério Público vai interagir nesses 20 anos de desvio da verba da educação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Nerisvaldo. Eu gostei do convite, de todos aqui, o convite da mesa. Tem só 3 minutos para falar rápido, então gostaria de dobrar um pouco esse tempo, porque tem muita coisa para falar, e pela interpretação tem que ser mais lento um pouquinho. Estão livres para a gente conversar um pouco. Ok? Bom, vou parabenizar a preocupação dessa reunião aqui que nós estamos conversando agora.
porque realmente precisa mais pessoas vir estar aqui presente, porque a respeito da educação é muito importante, tem muito problema envolvendo, desde o passado até agora. Já tive muito sofrimento relacionado com isso, no primeiro do ensino médio, para o surdo. Muitos são abandonados, são deixados. Por quê? Porque falta o interlocutor, o intérprete, desde lá de antigamente. Eu vim lá da FENEI, já conversei com a turma lá, já teve carta. Às vezes, o Ministério Público oficiar esse grupo para que todos, não só da FENEI, mas de todos os outros grupos vêm para fazer parte aqui. Aí, de ano até ano, eu sempre venho falando isso. Hoje, algumas pessoas vieram, ele torce para que sempre continue esse trabalho, para ter essa ação, para que nós acordemos, né? O governo fala, pensa bastante da inclusão, tem muito problema envolvendo. Na verdade, os surdos são um pouco abandonados. Alguns não querem escola, alguns não querem educação, porque falta a interpretação do interlocutor. Tem curso de 30 horas para professor, 30 horas da cara. Aí, e o intérprete. Aí o surdo fica vendo aquilo no sofrimento, ele sofre, ele desiste. Por quê? Precisa mudar isso, ter o intérprete, o professor mais qualificado. Uma segunda situação, a pessoa na inclusão vir aqui, o intérprete, sozinho não consegue. Aqui em São Paulo, nas escolas, né, tem muitos surdos, já do 1º ao 9º ano, já estudando já. Também tem o esforço de cada um na escola, com o intérprete, com o surdo, junto, bilíngue, com o colégio. Por quê? O surdo, ele quer estudar, ele tem o desejo de estudar, mas quando chega lá na frente, não tem comunicação. A escola bilíngue, para ajudar o surdo, já tem essa união que ela consegue fazer ele se formar, ser certificado, mas aí fica faltando algumas coisas. Mas a escola bilíngue tem o professor. Aí, nessa segunda situação, por que o surdo, na escola, até o 9º ano, depois ele vai, na escola ouvinte, tem na inclusão? Porque existe essa inclusão, ele quer estudar. Aí o diretor, o professor fala, você é surdo, faça o supletivo rápido que é melhor para você. Aí o surdo, eu quero estudar, 1 ano, normalmente, igual a outra pessoa normal. Aí falou, não, você é surdo, é mais fácil, mais rápido. Aí vai jogando naquele supletivo, parece que está varrendo da sociedade. Aí o surdo se sente acuado, se sente triste nessa situação, né? Parece abandonado. O ouvinte não. O ouvinte é 1º ano, 2º, 3º, e aí vai no português, vai aprendendo, vai só desenvolvendo o entendimento. Já o surdo fica com a mentalidade fraca, pequena, às vezes não é nem culpa dele, é culpa do sistema que não quer ensinar e empurra ele para fazer esse ensino rápido e supletivo. Pedir para o Ministério Público agir rápido nesse caso. Eu não tenho nem a mínima ideia que ele vai fazer agora, hein? Tem que ter uma sala para surdo. No passado tinha, né? Aí tinha a sala com surdo lá no interior, nos interiores. Aqui em São Paulo não. Interiores também.
melhora a inclusão. Antes fechava as salas, né? Então, o fechamento das escolas, né, que tinha esses surdos, tinha muitas salas com surdos. Aí abriu, quando começou a inclusão, aí fecharam-se essas salas. Aí o surdo não consegue desenvolver. O principal, no estado todo, lá no interior. Por quê? Ele nasceu no interior, aí ele mudou para São Paulo. E estudou, aprendeu, até que chegou a... E alguns são abandonados lá. O principal é que do Estado precisa atenção na educação, junto ao surdo e o ouvinte, né, fala, não mandar eu ficar escondido. Não. Juntos, né? Porque os surdos querem o direito de todo mundo, igual, reconhecido, porque é um grupo menor. Eu agradeço a atenção. Você quer acabar comigo hoje? Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Vieira. Representante, sim. Representante, deputado federal, Mara. Bem, isso, tá. Vou compartilhar a ideia, né? Estou olhando a turma aí. No Brasil todo aí. Precisa ter essa união aí. Eles estão preocupados com o que foi da educação, as informações que teve. Estão muito felizes com a preocupação. Mas uma informação só que eu gostaria de passar é que as crianças surdas na escola, o intérprete, junto, não. O certo é ter um professor, não um interlocutor. Sim, é um pedagogo junto, né? Não só um intérprete, que saiba Libras, né? Bilíngue, para que possa ensinar as crianças para que elas se desenvolvam. Depois, quando elas estiverem na 5ª série para cima, elas tenham o intérprete junto. Chega? Pois não. Bom dia, meu nome é Rosana Bignami, acredito representar parcialmente, ou pelo menos uma grande parte do movimento de defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual. Sou mãe de uma criança com síndrome de Down e estou há mais de 10 anos nesse movimento. Quero agradecer ao Ministério Público e aos membros dessa casa por essa oportunidade de diálogo, que é extremamente rica e importante. Eu fiz algumas anotações, mas eu vou ser breve. Eu acredito que nós podemos resumir a situação da seguinte forma. Antes de mais nada, o movimento tem pleiteado, já há décadas, uma educação inclusiva, deixando a educação especial para um plano secundário. Por educação inclusiva, o que nós consideramos? Aquilo que já está previsto em várias leis, desde a Lei de Diretrizes e Bases, até mesmo pela Constituição, em que a educação é um direito para todos, é um direito de todos.
Isso é muito simples na sua base. Se a educação é um direito de todos, se eu parto deste princípio, eu não posso aceitar que uma criança ou um jovem seja excluído deste processo, seja lá por qual motivo for. Se eu não tenho os recursos, e nós sabemos que nós estamos reduzindo drasticamente, se é que nós já tivemos algum dia, mas nós estamos reduzindo os recursos financeiros, o orçamento está curto, é óbvio que nós não conseguimos ter uma educação inclusiva, mínima, para qualquer tipo de deficiência, transtorno ou até mesmo superdotação. Então, o nosso processo é perverso no sentido de que nós temos uma lei, mas nós não a cumprimos. Nós temos várias normas, regulamentos, a Lei Brasileira da Inclusão, que foi recentemente aprovada, que, se não é perfeita, é um norte. Se nós temos esta lei e nós não conseguimos cumpri-la, a situação é bastante clara. Nós não estamos oferecendo educação, nós não estamos dando este direito a uma geração. Obviamente, a geração passada não teve esse direito, mas nós não podemos dizer que hoje nós temos. Né? Ela está prevista, mas nós não estamos conseguindo cumprir. Portanto, eu quero dizer que o pleito é por uma educação inclusiva, na qual nenhuma criança, seja lá qual for a sua dificuldade, seja lá qual for a sua deficiência, seja lá qual for a sua diferença, que ela esteja dentro das escolas. Se nós teremos que colocar mais professores, se nós teremos que colocar intérpretes, se nós teremos que buscar os recursos, nós teremos que fazer isso, porque senão nós estamos na lei, mas nós não estamos dando esse direito a estas crianças e a esses jovens. E eu vou finalizar só dando um exemplo. Eu conheço muito bem o dia a dia, as rotinas de uma mãe que tem uma criança com deficiência intelectual e que se encontra diante da oferta educativa nada inclusiva. Minha filha tem 11 anos e passou por 7 escolas. E eu falo isso até com uma certa emoção, porque não é fácil a rotina de uma família que tem que se locomover, buscar uma escola que seja minimamente decente na sua inclusão. Porque a minha filha chega em casa com o caderno vazio, todos os dias. E um caderno vazio em branco não é inclusão. E um caderno vazio em branco não é inclusão para o surdo, não é inclusão para o cego, não é inclusão para o autista, não é inclusão para a síndrome de Down. Então, meus queridos, falar em inclusão é muito bonito, mas no dia a dia nós não a temos. Nós temos um sistema que não é inclusivo em todos os seus canais. Na escola privada, é solicitado ao pai que arque com estes custos. Na escola estadual, não há nenhum diálogo no Estado de São Paulo, nós não temos nenhum recurso. Sequer tem papel higiênico na escola. E eu tenho a foto disso para mostrar. Eu tenho a foto. Não tem papel higiênico. E na escola da rede municipal de ensino, nós temos uma ideia de inclusão bastante deturpada, na qual eu coloco um estagiário, que a Prefeitura de São Paulo diz colocar, e que, portanto, é um custo mais reduzido de inclusão, porque se eu coloco uma estagiária, os contratos são... Vou pedir só para a senhora concluir. Sim, desculpa. Vou concluir. O contrato de uma estagiária não garante a inclusão, porque o custo é menor, a estagiária não tem qualificação, os contratos são quebrados, os contratos são periódicos, e as crianças que necessitam de um apoio escolar ficam sem atendimento. Muitas famílias estão pedindo a educação especial porque não se veem com outra alternativa. Porque, pelo menos, eu garanto que a minha filha, o meu filho, a minha criança esteja numa sala de educação, num espaço pedagógico. Porque, se eu não tenho apoio na escola regular, a única solução que eu tenho é buscar, pelo menos, um espaço pedagógico. Então, a educação inclusiva tem que ser feita dentro das escolas, com recursos qualificados e sem demagogia. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado. Só para a gente conferir, ainda nós temos a inscrição do Danilo, da secretaria, e temos mais quem inscrito para fazer perguntas?
Tá, então agora quem vai fazer a pergunta é o Danilo, está inscrito previamente, depois a senhora, e a senhora a gente encerra. É depois. Bom, posso pegar? Acho que fica melhor, né? Bom dia a todos. Eu sou da Secretaria Estadual de Educação, meu nome é Danilo, trabalho no CAESP, CAP, que faz parte de uma coordenadoria, que é a CEGEB, que temos nossos representantes aqui. Se a professora Bianca e o Zé Marcelino falam de, entre aspas, medo de apanhar, você imagina eu que trabalho na Secretaria de Educação. Então, eu gostaria da compreensão de vocês e de falar, muito francamente, o João Paulo, a gente já se conhece, né, João Paulo, há bastante tempo. Ele é o maior, digamos, quem mais nos cobra na Secretaria uma política inclusiva. Eu não estou exagerando, chegam dezenas de inquéritos civis para a gente responder, dezenas por mês, por ano. Eu acho que até o próprio João Paulo já fez um número de mais de 80 inquéritos civis. Então, a gente está sempre respondendo aos inquéritos do Ministério Público, e isso, a princípio, pode parecer algo ruim, mas não é. Como funcionário público e servidor, eu me sinto absolutamente comprometido com o trabalho que a professora Bianca falou, e indiretamente, não diretamente, mas o professor Zé também falou, de incluir efetivamente todos os alunos na escola regular. Alguém pode pensar, ou talvez todos vocês pensem, Danilo, você fala isso, mas só que vocês não incluem. É verdade, a gente não inclui. Por que a gente vive essa situação de não inclusão plena? Apesar disso ser uma redundância, se a inclusão ela existe, ela não é plena nem deixa de ser plena, ela é inclusão. Nós vivemos, na minha percepção, que lido com a deficiência há muitos anos, tanto como pessoa com deficiência, como estudante com deficiência. Eu estudei em escola pública, em salas de recurso, na década de 80, e agora como profissional. A gente vive um momento de transição. E, por favor, não entendam que essa minha fala ela esteja tentando mascarar o que a gente ainda não fez, porque sei que não fizemos muito. Mas eu acho que a gente vive no Estado, especificamente, um momento de transição. Transição de um modelo de segregação e integração para um modelo de inclusão. Acho que não cabe falar sobre conceitualmente o que isso significa, mas, efetivamente, no modelo de integração, o aluno pode até estar na escola, mas é ele que tem que se mobilizar para participar daquele contexto. E no modelo de inclusão, não, é uma via de mão dupla, onde todos se veem como um contexto só, sem negar as diferenças, pelo contrário, valorizar e respeitar. A Secretaria, eu acho que, não só a Secretaria, eu acho que toda a nossa sociedade está nesse momento. O Estado tem um tempo lento, na minha percepção, lento até demais, não é fácil trabalhar com todo o aparato burocrático do Estado, mas eu só trabalho na Secretaria de Educação porque acredito que a gente pode avançar. E a gente tem avançado. Pode parecer pouco, mas nós tivemos, por exemplo, há 5 anos atrás, quase 30 mil, 27 mil alunos em entidades exclusivas, que são, na maioria das vezes, as APAES, né, que o professor Zé e a professora Bianca citaram. Hoje a gente tem menos de 20 mil. Puxa, Dani, mas ainda tem 20 mil? É verdade, ainda temos 20 mil. Mas a gente está diminuindo, a gente está incluindo. O Nivaldo falou dos professores interlocutores de Libras, que são os intérpretes. A gente tem 1.300 profissionais nas escolas. Isso é muito, muito pouco. Precisaríamos ter muito mais. A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, em encontrar profissionais com qualificação, por exemplo, com o ProLibras, para atender esse público. Por isso, a crítica do Nivaldo com relação aos professores de 30 horas. É verdade, a gente tem professores com 30 horas de Libras, que é um absurdo. Mas, ainda assim, a gente acredita que é melhor ter esse do que não ter. E eu não estou justificando e dizendo que tem que ser assim.
Só estou explicando o contexto, e o contexto é esse. Tá, então, a gente tem diminuído o número de alunos em escolas exclusivas. A gente já teve mais de 1.300 classes especiais no Estado, que era a política do Estado. Classe especial é quando o aluno fica somente naquela classe e não frequenta outra classe. Hoje, a gente tem 34 no Estado inteiro, com 180 alunos. E a intenção é que essas classes terminem. Tá bem? Eu só queria falar brevemente, João Paulo, sobre isso, porque eu acho que a gente não pode se omitir e se esconder, né? E eu estou colocando, entre aspas, minha cara a tapa aqui, explicando um pouco da nossa realidade, do trabalho que a gente desenvolve. Quem tem dificuldade em falar conosco, por favor, anote o nosso telefone. Nós somos uma equipe absolutamente reduzida, para vocês terem ideia, somente 5 técnicos lá no CAP e CAESP para atender o Estado inteiro, mas estamos inteiramente à disposição. 3866-0702, esse é o telefone da minha mesa, vocês podem ligar, tá bom? Eu depois posso passar o meu e-mail para vocês criticarem, para vocês fazerem sugestões, é claro, e também, se tiver algum elogio também, eu não vou ficar nem um pouco chateado. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos dar sequência às perguntas. 3866-0702. Esse é o telefone da minha mesa, mas tem outras pessoas com quem vocês podem falar. Tem técnicos de deficiência auditiva, intelectual, física, tá bom? Esse número é novo, a gente mudou agora de local, por isso é que eu estou passando publicamente agora. Bom, nós temos agora mais 2 intervenções do público, né, para questionamentos aos palestrantes. Lembrando que, a seguir, nós vamos passar para o momento em que os representantes dos órgãos estatais vão fazer as suas intervenções e, depois do almoço, as intervenções das pessoas inscritas. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Márcia Carvalho. Sou professora da rede pública municipal. É verdade. O que essa mãe disse é verdade, é complicado para nós, né, um pedagogo vir aqui colocar-se, né, perante todos vocês e falar das nossas dificuldades. Nós temos, sim, na nossa escola, vários inclusão, né, e temos essa dificuldade por não ter uma pessoa para nos ajudar. Inclusive, eu tenho lá um aluno, eu estou com o 5º ano, e tenho esse lindo, maravilhoso Rafael, que eu amo de paixão, e, nós, assim, eu faço, não sei se eu estou certa, eu dou a aula para os primeiros, para os outros. Então, eu passo as lições, passo as atividades, e eu falo para ele, pegue seu caderno. Ele pega o caderno e ele, então, aí depois eu pego ele e venho com ele particularmente. Ele está no 5º ano e eu estou dando aula para ele como 1º ano. Eu estou alfabetizando esse aluno. Esse aluno, hoje, nós já estamos no segundo semestre, até hoje ele já faz nome dele, o meu nome, que é um privilégio, o nome da cidade de São Paulo, o nome da nossa escola. E ele está socializando, então eu tenho esse tempo para ele. Mas, assim, né, é muito difícil, mas nós precisamos de um outro profissional para nos ajudar, para ajudar nesse, né, porque eu ainda tenho esse tempo, a sala me dá esse âmbito para trabalhar com ele, mas nem todos têm essas habilidades, entendeu? Muito obrigada, desculpem, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é José Roberto, eu sou do Movimento Comunidade de Olho na Escola Pública. E nós temos, particularmente a minha pessoa, acompanhado a questão de financiamento e distribuição dos recursos. Estou satisfeito com a apresentação do professor José, que também é meu xará,
Aliás, os Zés fazem alguma coisa de diferente, né? Está acabando, Zé, né? Não tem mais Zé. Então, a questão mais importante que a gente tem levantado é o seguinte: o problema do Brasil não é problema de dinheiro, é o problema de como distribui e como foi apresentado. E nós temos uma questão seríssima que foi incutido na Constituição de maneira atabalhoada pelo ex-ministro Nelson Jobim, sem a discussão que é a vinculação do serviço da dívida, que corrói 500 bilhões por ano agora. No fim do governo Dilma, primeiro, a gente pagava 200 bilhões de dólares. Hoje, aliás, de reais. Hoje nós estamos pagando 500 bilhões. Pagando? Não. Esse superávit, aliás, esse déficit que tem apresentado, tem virado título, e aí diz assim, mas era 14, agora é 8. Só que é 8 em cima de quase 3 vezes o que a gente pagava. Então, cada vez reduz o dinheiro, não é porque está se arrecadando menos só, é porque não querem que nós discutamos uma sangria que é sangue nosso, para pagar juro de dívida altíssimo. Todos nós sabemos, e a dívida está caminhando como uma dívida de cartão de crédito, onde, se eu tenho na poupança um certo recurso, e compro 4 pneus, aí é para comprar 4 pneus, eu não compro e não pago, daí 5 anos eu estou devendo um carro. Na poupança, eu só tenho para comprar os pneus. E é isso que está acontecendo conosco. E nós pagamos 8%, os Estados Unidos pagam 0,5%, Japão é 1%, e nós temos uma séria dificuldade em participar do que está estabelecido na lei, que é o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, do Fundef, sabe? Não é nos permitido ter uma eleição para escolher, é escolhido uma pessoa do povo só. E a corporação, e sei que aqui tem muitos, eles estão tolhidos porque eles têm o problema da hierarquia de denúncia. Eu peço encarecidamente que o Ministério Público interfira nessa questão da legitimidade e legalidade dos conselhos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar agora de volta a palavra para os expositores, cada um por 5 minutos, tá bom? 5 minutos, e aí a gente encerra essa primeira fase dessa etapa da audiência. Bom, vamos lá. Tá bom, vamos seguir a sequência. Quer dizer, eu acho que as falas aqui mostram, né, quase que assim, um grito, né, dos excluídos, né? Tem aquele movimento, quer dizer, no sentido da falta de espaço de fala, que eu acho que e aí o Ministério Público realmente, né? Quem está aí, eu estou aí com uns 27 anos também de militância, participando de conselhos, né? Conselho do Fundeb, do Fundef, quer dizer, essa necessidade, e o Ministério Público quase como a nossa... Então, todo mundo vai no Ministério Público, né? E a gente sabe... E vamos continuar indo, quer dizer, não tem jeito. E o que a gente observa é até um próprio enfraquecimento financeiro do Ministério Público também, né? Eu brinco, às vezes eu vou no prédio do Ministério Público em Ribeirão, é vidro quebrado, está parecendo escola pública, né? Quer dizer, isso é sintomático também, né? Quer dizer, há um esforço, num certo sentido, de deslegitimar o Ministério Público, né? Ou voltar... O que a Bianca colocou muito bem, né? O Ministério Público só do criminal, né? Quer dizer, e eu acho que o Ministério Público do social é o que vai resolver o criminal, né? Eu tenho muita clareza. Vou tentar ser muito rápido, mas são temas, questão dos convênios, né? Que o colega trouxe, né? O Mauro, né? Então, Mauro, é um dilema, né? Porque eu particularmente tenho o maior respeito pelas entidades da sociedade civil que foram elementos centrais na discussão da inclusão, né, na discussão do atendimento da educação infantil. Quer dizer, elas têm uma história. Por outro lado, a gente que olha a política pública, a gente vê que elas entram no discurso do ponto de vista do poder público exatamente na hora que quer reduzir custo.
Então, assim, a minha leitura do ponto de vista da questão dos convênios é, primeiro, tem que ter muito diálogo, né? Quer dizer, na área da educação especial, da educação inclusiva, essa questão de diálogo eu acho que é fundamental. Já citei a questão da PAI, quer dizer, tem que todo mundo conversar. Agora, eu acho que a grande armadilha que essas entidades têm que tomar o cuidado é o seguinte: uma coisa é cobrar a política pública, é fiscalizar a política pública. Outra coisa é tentar substituir o papel do Estado. Né? Então é o seguinte, não, eu é que vou, como o Estado se omite na educação infantil, então eu vou atender. Aí, na minha leitura, e é óbvio que pode ser uma leitura equivocada, muitas vezes ela acaba replicando e reproduzindo os vícios. Né? Eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação, e aí eu vou falar da educação infantil, que eu tenho mais experiência, e a hora que a gente ia visitar instituições, a gente encontrava problemas, primeiro, de cobrança, né, o que a lei veda, né, eu até entendo, porque como o poder público coloca menos, né, então a entidade, quer dizer, porque em tese ela teria que ser uma organização não governamental, mas não tem jeito, porque a educação de qualidade, ela tem um custo que não é pequeno. Então, aí você cria um impasse, porque na verdade, a hora que você vai analisar o orçamento, às vezes, de uma creche filantrópica, 80% do dinheiro é público. Então fica uma contradição, né? Porque ela é não governamental, mas ela é essencialmente governamental. Então, eu concordo plenamente, quer dizer, eu tenho que dar as mesmas condições. A minha posição no Plano Nacional de Educação, no Conselho Municipal, é o seguinte: a expansão não se pode dar pela via do conveniamento. Nós temos que separar o joio do trigo, né? Quer dizer, nós temos que valorizar que aquelas instituições são sérias. Agora, a obrigação é do Estado. Então, a minha linha de entendimento é essa, quer dizer, eu não posso dar, hoje, em Ribeirão que eu conheço, quer dizer, o convênio não dá nem o valor do Fundeb para uma creche. Então, quer dizer, claramente eu estou inviabilizando. Agora, eu tenho que garantir que tenha concurso público, né? No caso da educação infantil, é muito comum que, às vezes, na periferia, você não tem espaço público, porque exatamente a ausência de política pública gerou uma ocupação, né, gerou. Então, às vezes, são essas instituições que estão lá. Mas o que eu defendo, por exemplo? Que a instituição entre com espaço, mas o poder público faça concurso, entre com servidores públicos, para garantir algo que é fundamental, que é um critério para selecionar. Né? Aqui em São Paulo, vocês, graças, eu acho, que o Ministério Público, vocês têm o cadastro único, que também é fundamental. Porque muitas vezes você tinha mecanismo de burlar o cadastro único. Né? Então, eu acho que, só para clarear meu ponto, quero falar um pouquinho mais do custo aluno qualidade inicial, né, que é um conceito desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que ele nada mais busca dizer o seguinte: o que é fundamental para a educação de qualidade? Né? O que caracteriza uma creche de qualidade? O que caracteriza uma pré-escola de qualidade? E uma das grandes dificuldades, e eu fui a pessoa que trabalhou mais na questão dos custos, era a discussão do que seria o custo de uma escola inclusiva, que só pode ser dada pelos movimentos, né? Por quem pesquisa. Eu lembro que eu fui uma vez em Araraquara, né, que tem exatamente um grupo forte, e nós fizemos, porque o custo aluno qualidade ele foi construído através de oficinas. Né? Então, o que é uma escola inclusiva? Né? Porque a gente sabe que há uma tendência, às vezes, na inclusão, de especializar. Né? Então, no Estado tem isso, o Ribeirão tem uma que especializou na questão dos deficientes visuais. Quer dizer, aí o outro vai... Quer dizer, isso é meio contraditório. Né? Então, eu acho, quer dizer, eu entendo que isso envolve profissionais, né? Envolve alunos por turma. Né? Quer dizer, então, eu acho que o custo aluno qualidade e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? Que é uma entidade sediada aqui na capital, mas ela atua no Brasil inteiro. Ela lutou muito, né, pelas as creches no Fundeb, eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro desenho do Fundeb, as creches não estavam dentro. Fizeram os fraldas pintadas, né? Foi o movimento das fraldas pintadas como um mecanismo de bons tempos aquele, né? Que a gente conseguia convencer esse parlamento, né? Então, eu acho que essa questão da educação inclusiva, porque se a gente analisar os documentos que foram produzidos sobre educação inclusiva, vocês vão ver lá o seguinte: é um campo ainda que precisa de conversar com os movimentos da área. A mesma coisa foi a educação do campo, né? É uma educação muito cara também. Por quê? Cara entre aspas, né, gente? Eu falo cara no sentido de que é um custo. Por quê? Porque as escolas do campo são escolas pequenas. O que os prefeitos fazem para reduzir o custo? Bota no menino no ônibus e manda para a cidade onde eles vão ser excluídos.
Por isso que essa discussão da exclusão ela é boa, porque é isso, né? Quer dizer, a nossa tradição de escola é excludente. Para o pobre, para o negro, né? Então, e para o deficiente é uma bomba estoura, né? Até porque ele pode ser, geralmente ele é negro, ele é pobre, né? Quer dizer, então todas as exclusões se somam, né? Então, eu queria deixar aqui como uma marca, né? Eu acho que esse louvável esforço de pensar uma agenda para o Ministério Público, eu acho que a questão dos convênios ela é um elemento que tem que ser discutido, né? O segundo é o que seria um custo-aluno-qualidade inicial, e o que é o inicial? A ideia do inicial é aquilo que não dá para abrir mão, é bem a ideia do direito. Quer dizer, o que uma escola inclusiva não dá para abrir mão? Não é só rampa, não é só aquele negocinho ali no chão, né? Quer dizer, então eu acho que isso também é um elemento de pauta, e a campanha está aí, né? Eu tenho certeza, e talvez o Zé, meu xará, né, Zé, o Conselhos do Fundeb, eu fui do Conselho do Fundeb, né? Do Fundef para o Fundeb houve um avanço, né? Porque, para você ter uma ideia, quando eu era do Conselho do Fundef, o presidente, pela lei de Ribeirão Preto, era o indicado pelo Executivo. Quer dizer, como é que o indicado pelo Executivo vai presidir um conselho que, em última análise, vai fiscalizar o Executivo? Né? É uma contradição. O Conselho do Fundeb, a lei, foi um grande avanço, porque há uma série de proibições. Onde está o gargalo? O gargalo do Conselho do Fundeb é que, primeiro, as condições, né, principalmente representação de pais, né, você levantou essa questão da eleição, que aí realmente me surpreendeu, porque a lei exige, então aí é Ministério Público, quer dizer, né, a lei exige que sejam escolhidos pelos pares, representantes professores, né, mas muitas vezes o pai não tem estrutura para ir no conselho, né, o horário de reunião, em Ribeirão Preto a gente fazia as reuniões à noite, em geral a turma da secretaria reclamava, né, porque eu entendo a reclamação, mas obviamente o conselho tem que ser da sociedade. Então essas questões, e a outra coisa que do ponto de vista de financiamento é crítica, você pega um município como São Paulo, o dinheiro do Fundeb não paga a folha, entendeu? Ribeirão Preto é isso, também não paga a folha. Então, esse conselho fica esvaziado, porque a única coisa que ele vai fazer é a folha, e não é na folha que tem a roubalheira. A roubalheira, em geral, está nos investimentos, nas construções, nos convênios, na terceirização da merenda, na terceirização do transporte escolar, e, em geral, esse dinheiro escapa hoje, ele sai dos outros recursos que compõem os 25%, percebe? Então, por isso é que eu gosto da ideia, porque a lei permite que o Conselho do Fundeb ele seja uma Câmara do Conselho Municipal de Educação. Até porque hoje no Brasil também há uma sobrecarga da sociedade civil, né? Porque na educação você tem o Conselho da Merenda Escolar, você tem o Conselho do Fundeb, né? Os recursos de EJA que passam pelo Conselho do Fundeb. Quer dizer, então, eu acho que a gente precisa integrar, porque, obviamente, para quem é um funcionário, ele está sendo pago, né? Agora, e não estou desqualificando aqui os funcionários que participam desses conselhos, né? Nem um pouco. Mas, para a sociedade civil, imagine a representação estudantil, né? É um desafio, porque hoje nós não temos mais entidades fortes dos estudantes, né? Então, quer dizer, é óbvio que um conselho desse teria que dar condições para que um estudante, eu defendo muito a participação dos estudantes de EJA, porque em geral são pais também, né, e conseguem ter uma visão mais global do processo, que representem os estudantes, mas tem que ter passe escolar, né, tem que ser horário adequado, então é um conjunto, mas acho que não, a gente tem que ir além do Conselho do Fundeb, quer dizer, nós precisamos fiscalizar, em município pequeno, a diferença não é muito grande, mas em municípios como a grande São Paulo, o Conselho do Fundeb está vendo praticamente a metade do dinheiro que o município gasta. Então, a outra metade não está sofrendo fiscalização nenhuma. Então, e eu acho que a última observação, e aí o Danilo trouxe bem, né, Danilo, o respeito que a gente tem pelos técnicos da Secretaria de Educação, mas eu comecei a brigar contra a reorganização em 95, né, no governo Covas. Por quê? Porque a gente dizia o seguinte, com a criação do Fundef, a rede estadual de São Paulo, ela estava numa situação que poderia ser uma referência para o Brasil. Por quê? Porque o estado de São Paulo, muitos municípios não investiam em educação.
fingiam com os 25%. Com o Fundef, esse dinheiro seria, em valores de hoje, algo como 6 bilhões de dinheiro novo na rede estadual, numa rede que tinha 90% da matrícula. Então, se eu colocasse 6 bilhões na rede estadual, com as escolas prontas, com estrutura, quer dizer, a base estava pronta, você teria condições, com esse dinheiro novo, né, e com um diagnóstico mais ou menos feito, mas não, houve uma opção política, e aí não é partidário. É claro que eu tenho uma posição partidária crítica ao PSDB, mas não é esse o ponto, né? Briguei com o Palocci desde o primeiro dia em Ribeirão como prefeito, não é esse o ponto. Temos que separar um pouco o que a Bianca falou, quer dizer, é aprender a discutir as ideias, né, e sair daqui abraçado tomando cerveja, porque está cada vez mais raro, né, tomar cerveja, sair abraçado e divergir, né? Eu dei uma disciplina na pós, um caos mineiro não tem que ter um caos, com o Rubens lá na FEUSP, e nós dávamos juntos a disciplina, e quebrávamos o pau, e o que os alunos, e saíamos abraçados, obviamente, íamos tomar cerveja, e o que os alunos mais, eu acho que ficaram impressionados com a disciplina, foi uma disciplina onde os professores divergiam, né, discutindo as ideias, mas continuando, é assim que cresce, e realmente, assina embaixo o que a Bianca falou. Então, o duro da rede estadual, Danilo, a gente que está nessa luta, é que você viu uma rede sendo desmontada, né, ano após ano, né, desconsiderando a equipe, os concursados, né, isso é que não dá para aceitar. Quer dizer, hoje nós temos uma rede estadual, e aí meu diagnóstico pode estar errado, mas são 27 anos quase pesquisando isso, que foi desmontada. É uma rede onde o professor não se sente motivado, e é a maior rede ainda, gente, né? Nós estamos falando de 5 milhões de alunos, salvo engano, né? Quer dizer, isso eu acho que o Ministério Público, né? Oi? 4 milhões, que é isso, que é exatamente o resultado dessa municipalização, uma rede que a metade dos seus professores não são concursados, né? Quer dizer, no estado mais rico da federação. Então, com todo respeito e sem viés partidário e sem discutir a equipe que eu respeito, mas assim, e esse estado de São Paulo são as mesmas pessoas que hoje estão fazendo a reforma do ensino médio no Brasil, que estão lá em Brasília. São as mesmas pessoas que em 95 fizeram a tal da reorganização, e que agora tentaram, que eu chamo de redesorganização, Jack o Estripador, dividir as escolas na metade, porque queriam municipalizar. Quer dizer, então eu acho que o Estado, a rede estadual de São Paulo, e aí me desculpe, não são os técnicos, é uma rede que o Ministério Público tinha que fazer assim, é um estudo de caso jurídico, né? Por quê? Porque aí chegou a hora que os meninos tiveram que ocupar, quer dizer, a única lucidez veio dos jovens, ainda bem, quer dizer, e nós desprezamos essa lucidez dos jovens, né? A gente sabe que a reorganização que a justiça proibiu, ela continua ocorrendo, só que em vez de fechar a escola, eu estou fechando sala. O número de alunos por turma está crescendo. Então, assim, a rede estadual, que é uma rede que tem ainda metade das matrículas, né, do estado de São Paulo, ela precisa passar. Eu sei que o judiciário, né, tem uma rede de pesquisadores sobre escola pública ligados à Federal do ABC, gente da USP também, mas quer dizer, eu acho que a rede estadual de São Paulo, gente, é um caso do que não fazer, né, do que não fazer enquanto política pública. Volto a dizer, não são os técnicos, porque foram decisões políticas, né, que vão definir o futuro do estado de São Paulo. É isso, já falei demais, né? Não falei do aposentado, posso falar do aposentado? Que o Mauro que trouxe, né, Mauro? Que o aposentado está em extinção, né? Então, Mauro, o duro, e eu concordo com tudo que você disse, aí os promotores depois me corrigem, o problema, e quem acompanhou na época a discussão da LDB, é que tinha um artigo que era a questão dos inativos, se era a manutenção do desenvolvimento do ensino ou se não era. Quando se analisa a LDB, no momento ele aparecia como não, depois aparecia como sim. Qual foi a solução do legislador? Retirou. Eu concordo com você, é o seguinte, qualquer análise lógica,
eu não posso contabilizar aposentado como gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, é uma questão lógica. Só que, juridicamente, a coisa não ficou tão explícita. E aí dá margem, como você citou bem, o Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, a folha de pagamento é maior com aposentado do que com docente nativa. Aí os 25% viram 12%. Agora já tem decisão, parece que o próprio Conselho Estadual já tinha, então ótimo aqui. Aí, ó, então o João Paulo depois conta essa história melhor do que eu, né? Mas fundamental, a USP, essa crise que nós estamos vivendo na USP, é exatamente em função de que parte significativa do orçamento é retirada do orçamento para pagar os aposentados, que obviamente tem que receber, eu quero aposentar, né? Está difícil, mas eu quero. Agora, não adianta, se eu tirasse tudo da educação, na verdade eu estou achatando o salário dos que estão na ativa e dos aposentados, quer dizer, é o pior dos mundos, né? Então, eu só esqueci isso. Obrigado. Vamos ser rápido. Brevemente, queria comentar alguns dos pontos colocados aqui. Nós temos uma população, hoje, no Brasil, né, pelo IBGE, de mais de 25 milhões de pessoas com deficiência. E nós temos, né, pelos dados do MEC, cerca de 1 milhão e poucos estudantes matriculados com deficiência. Ou seja, a conta não fecha. Né? Por mais que saibamos, né, que uma parte desses 25 milhões que citei são pessoas adultas que já não estão mais naquilo que a gente acostumou chamar de idade escolar, mas elas continuam tendo direito à escola, se me parece, não é? Esses 25 milhões de pessoas e só 1 milhão matriculados. Então, nós temos uma questão para enfrentar, seja ela de desenho estatístico, seja ela de garantia do direito à educação. E eu fico mais com a segunda hipótese, porque errar estatisticamente em 24 milhões de pessoas, alguém fez uma conta muito errada, né? Mas acho que é nesse desafio que eu queria me concentrar. Nós temos um conjunto populacional que não tem garantido o seu direito à educação hoje. E por mais que a gente, quando fala genericamente, fala do quanto o Brasil avançou na universalização da educação, eu gosto de puxar essa nota de rodapé e dizer que isso não é verdade em relação à população de pessoas com deficiência. Não é a mesma coisa. Então, olhando para esse desafio, pensar algumas questões que podem nos caber aqui nesta arena de debates de hoje. Penso que, estou começando uma pesquisa aqui, uma micropesquisa aqui em São Paulo, que é a questão do BPC na escola. Eu acho que o BPC na escola, o benefício de prestação continuada, né, para pessoas com deficiência, e a articulação dessas informações com as informações a respeito de matrícula de estudantes com deficiência, é algo que pode nos ajudar. Por que eu estou elegendo este aspecto? Porque o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência, ele incide sobre uma população que tem as condições de vida mais precarizadas. Então, eu elejo começar por aí. Penso que a gente fazer a aposta no programa BPC na escola, que foi um programa que as municipalidades não tocaram, né? É muito raro ver a municipalidade que encontrou alguma forma de fazer esse trabalho de articulação da política de assistência social com a política de educação se consolidar. São poucas as informações que a gente consegue ter. Mas estas informações seriam cruciais, desde o meu ponto de vista, para a garantia de direitos, porque falam de uma população que é a que está mais alijada dos seus direitos sociais. Então, eu acho que o BPC na escola e o monitoramento disso que está acontecendo, e vejam, o BPC na escola não é uma percepção policialesca da ausência de matrícula ou de evasão. É a investigação sobre quais são os determinantes para uma criança, um adolescente com deficiência não estar na escola hoje. E em pesquisas anteriores, né, feitas pela Municipalidade de São Paulo, nas duas gestões, Kassab e Alckmin, e na Municipalidade de Campinas, que foi o que eu tive acesso, são informações muito importantes para nós da educação. Por amostragem, tal, entrevistas que foram feitas com familiares de crianças que hoje não estão na escola, duas principais questões são trazidas pelas famílias. A primeira,
falaram que ele não ia conseguir aprender. Ou seja, importa pensar qual é a ação das profissionais e dos profissionais de saúde no acompanhamento da pequena infância, né, de pessoas com deficiência, que veicula, de maneira explícita ou não, esse tipo de afirmação, que não adianta colocar na escola porque seu filho não vai aprender. A gravidade do discurso competente atuando aí no impedimento de um direito como o direito à educação. E a segunda ordem de questões que as famílias trouxeram é bem diretamente relativa a nós, educadoras e educadores, que é a gestora recomendou que eu não levasse mais porque não há condições na escola. Isso nos implica diretamente. Nos implica diretamente. A gestora da escola disse que era melhor ele deixar de acompanhar a escola, porque a gente não tem condições. Bem, disso derivo para o segundo ponto, e para aqui, que é a discussão sobre preparação. Olhando para a história dos movimentos sociais, não houve o tempo em que as escolas reconheceram o racismo institucional e que falaram, então, precisamos acolher a população negra. Não houve um tempo da história da humanidade em que os homens fizeram um congresso de homens e disseram, as mulheres até que são inteligentes, talvez elas possam participar da vida pública. Não é assim que funciona a ampliação da nossa participação. Não é assim. Não é primeiro se preparando para depois receber o outro. Porque receber o outro é a parte de preparação. Se dispor a não saber e encontrar soluções com a criança, com o estudante, com seus familiares, os profissionais que já o atendem, é a preparação. Não tem curso sobre como lidar, eu vou falar uma coisa agora, vai doer. Não tem curso sobre como lidar com o seu filho autista. Tem curso sobre autismo, que não é o seu filho autista. Não é? A gente pode estudar deficiência A, B, C, transtorno X, Y, Z, mas isso não é estudar o processo de inclusão das nossas crianças. As nossas crianças a gente vai conhecer na vida real e concreta, com o convívio. Só que não é o convívio responsável. E aí vou fazer esta afirmação e termino aqui. Não é o convívio responsável do tipo, se vira, você tem que ter amor no coração. Não é isso. Estou falando do convívio com pesquisa, com acompanhamento, com interlocução. E isso, vou voltar no campo da legislação para encerrar, está previsto lá no decreto do AEE, em 2011, quando a gente fala que o tripé do atendimento educacional especializado é a sala de recurso multifuncional, ok, né? É a formação de professoras generalistas e professoras especializadas? Ok. Mas, para mim, o mais importante, e não à toa tem sido invisibilizado, é a itinerância. É a possibilidade de uma professora especializada, de uma professora, que eu diria assim, uma professora que tem mais experiência nisso que você, e acumulou mais estudo que você, possa, com você, pensar a sua sala de aula. Ou seja, um trabalho entre pares, com distintos níveis de formação e distintas experiências. E esta parte do Decreto do Atendimento Educacional Especializado, que fala de um trabalho de cooperação entre pessoas que possuem saberes e experiências distintas na solução de um mesmo problema, que é a sala comum da escola regular, e não do atendimento na sala de recursos multifuncionais, veja bem, é na sala comum da escola regular. Este aspecto do decreto do atendimento educacional especializado tem sido invisibilizado. Não à toa, e aí voltamos, né, para o começo, isso tem a ver com pensar também verbas, porque significa codocência, né? Muito obrigado, professor José Marcelino, professora Carla Bianca, pelas brilhantes explanações que fizeram. Acho que trouxe muita luz para a gente, para as discussões aqui. Não posso deixar de comentar, no início da fala da professora Carla Bianca, ressaltou um dado que me parece que reforça a importância de estarmos aqui em contato com a comunidade científica, em contato com a universidade, com o conhecimento
cientificamente elaborado, num momento de grave crise institucional do país, em que a gente vê instituições convidando estrelas de mídias sociais fortemente ligadas à ideia de pós-verdade para fazer palestras. Então, me dá uma tranquilidade muito grande trazer o que a universidade tem de melhor para nos ajudar nessa reflexão participativa, democrática, na busca de caminhos para o GEDUC. Então, eu vou convidar agora, para fazer o uso da palavra, quem for fazer a representação da Secretaria Estadual de Educação. Passando para a etapa seguinte da audiência, né, está prevista agora a fala das entidades públicas, né, das entidades estatais que estão presentes. Só para a gente já conferir, antes de começar essa segunda etapa, me parece que nós temos aqui representações da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Educação. Do Conselho Estadual de Educação, tem alguém? Ou do Conselho Municipal? Do Conselho Municipal. Então, nós iniciaremos então com a Secretaria Estadual de Educação, e está previsto tempo de 5 minutos para a exposição. Bom dia para todos. Primeiro, parabenizo o Ministério Público por esse trabalho. Saibam que nós, no caso, bem colocado por vocês, nós técnicos, né, estamos lá para executar um trabalho, e a política educacional que lá é implementada por cada gestão. Só para dizer, estou há 52 anos na Secretaria de Educação. Então, eu conheço muita coisa de lá. Boas, e aquelas que eu, particularmente, não as acho boas, mas cumpro como agente público. Só, desculpa a interrupção, eu cometi um equívoco. São 10 minutos e não 5, tá? Ah, perdão. Que bom. Não, poderia ser 5, sim. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro, o doutor Faustinoni, o doutor Daniel e a mesa, o Zé. E a nossa palestrante. Eu não estou falando em nome da Secretaria de Educação, porque nós, que somos da Coordenadoria de Gestão e Educação Básica, não recebemos esta incumbência do secretário. Então, por favor, eu vou falar em nome de técnicos da CEGEB e da nossa coordenadora, professora Valéria. Tá? Então, nossa fala é de um departamento da estrutura da Secretaria de Educação. Aquilo que fazemos lá, dentro da política educacional e dentro de toda a experiência, expertise dos nossos técnicos. Já viram a palavra do Danilo, que é um dos diretores de um dos núcleos da nossa coordenadoria. Temos a Sônia, que cuida de um departamento importante, que trata do ler e escrever, né? Isto. A Selma, que cuida de um departamento, de um órgão importante, de um núcleo importante, que é a questão do magistério. E temos outros que, no momento, estão aqui. Mas, tratando-se do assunto, não é, colocado aqui, temos a representação clara do nosso trabalho. Bom, veja, são coisas delicadas que se tratam aqui. Eu vou deixar claro que a Secretaria de Educação ela é altamente complexa. Dado, inclusive, pelo próprio que o senhor colocou, não é? Somos a maior rede do nosso Brasil. E o nosso Brasil está no estado de São Paulo. O nosso Brasil está em São Paulo. Portanto, a nossa diversidade é muito grande. E, de certa maneira, ao longo desses anos, temos tentado fazer com que esta rede funcione a partir da LDB de 96. Tem seus méritos e seus pecados, assim como a Constituição. Não é? A nossa Constituição de 88, para mim, ela significou muito, porque nós saímos de um estado de ditadura. Nós não temos vergonha de dizer isso, é verdade, não é dourar a pílula, era ditadura sim, porque eu vivia a ditadura, para, na percepção da construção de um Estado democrático. E nós estamos aqui ainda construindo esse Estado democrático. Está difícil, não é? Está difícil, mas nós não podemos desanimar. E é esta postura dos nossos técnicos na Secretaria de Educação.
O fato de cada período temos mudanças, isso faz parte do nosso Estado político, da organização política do nosso Estado Brasil. E aí eu gostaria, inclusive, de fazer uma pequena observação. Por favor, Zé, não é correção, por gentileza. Tá? Podemos até pensar diferente em alguns pontos, mas podemos tomar nossa cervejinha lá fora, tá bom? Tá bom? Em hora propícia. Acontece o seguinte, a Constituição, e, claro, a LDB, que ela é toda embasada na Constituição, ela distribuiu incumbências. E nessa distribuição de incumbências, o ensino infantil deixou de ser responsabilidade do Estado. Estado significa Estado de São Paulo, não Estado, sociedade civil. Então, os nossos municípios, eles têm a incumbência de cuidar do ensino infantil, que é de 0, o pessoal esquece que hoje 0 a, no caso, 6 anos e pouco, apesar de que agora, pela lei, também, a partir de 4 anos, é obrigatória a educação em nosso país. Muito bem, daqui 4 a 17 anos. E nós, na Secretaria de Educação, e principalmente no núcleo, centro, que cuida de atendimentos especializados, fechamos os olhos quando vem a ordem do promotor para colocar um aluninho, às vezes de 20, 30, tem mais anos. Porque, infelizmente, nós não podemos deixar de atender, não pela ordem incisiva, mas também porque reconhecemos o direito desse cidadão à educação. Então, o ensino infantil é do município. E mais. O ensino fundamental também é incumbência dos municípios. Porque, na verdade, o povo mora onde? Ele não mora no Estado, ele mora no município. Por isso, quando a lei, a Constituição e a própria LDB passou a incumbência do ensino da educação básica, colocando o fundamental infantil sob a incumbência do município, claro que, respeitando-se as necessidades, portanto, o Estado não poderia abdicar de cuidar do ensino fundamental. Tanto é que nossas escolas, na capital, nós temos o trabalho conjunto, município e Estado. Agora, a questão da palavra municipalização, ela é colocada de ela é colocada de uma maneira errada, porque a palavra municipalização pertencia à antiga lei, a 5.692. Então, quando aquela proposta daquela equipe que o senhor colocou, começou a municipalização, foi embasada na lei 5.692. A lei atual, ela não fala em municipalização, ela fala em incumbência. Quer dizer, incumbência, para mim, é dever do Estado poder, seja ele municipal, estadual ou federal, é incumbência dele cuidar. Só que os nossos municípios, 645 municípios, nem todos tiveram, ou não têm ainda, a condição de dar plenitude ao infantil e ao fundamental. Porque a incumbência do Estado, como se diz São Paulo, do poder público estadual, seria o ensino médio. Mas eu creio que por longos anos ainda teremos que cuidar também do infantil, e não o fundamental, e não infantil. Agora, quando eu falo em educação básica e falo nessas separações de incumbências, para mim, eu não faço separação nenhuma sobre as questões das diferenças. Para mim, criança, jovem, adulto, seja ele qual for, ele tem o direito à educação. E nós realmente estamos em débito. É um débito muito grande, mas a palavra que o próprio professor José também coloca, custo. E nós que estudamos a história desse país, sabemos como ele foi construído, em que alicerce ele foi construído, e que esse débito é grande demais, e nós teremos ainda algumas décadas para poder atingir
esse sonho que nós temos, porque nós, educadores, sonhamos que todo brasileiro tenha a melhor escola. Eu não vou colocar a palavra qualidade, porque qualidade é uma questão delicada, podemos até trabalhar isso no campo filosófico, mas a escola que o cidadão possa, ao concluí-la, ter plena condição de construir sua história, ter plena condição de escolha do que quer para sua vida. E nós estamos em débito, sim. O Brasil está em débito. E não é A, B, C, ou o governo A, ou anterior ou posterior. É uma situação histórica do nosso país, em todos os aspectos. E eu acredito que a nossa luta, como o próprio Zé, eu estou citando muito o Zé, gostei muito dele, sabe? Mas, apesar de algumas diferenças nossas, mas eu gostei muito de você. Tá? A questão toda é o seguinte: nós não podemos ainda dizer que não temos que ir à rua. E a rua, gente, não é só a rua paulista, não. A rua é em nosso trabalho, é no dia a dia, é em nossa casa, muitas vezes, é no nosso lazer. Em todos os lugares nós teremos que estar trabalhando esta educação, trabalhando os princípios da educação, mostrando a importância de que ser cidadão, a cidadania, nós temos que aprender desde que nascemos, desde que entramos na escola. Não é só depois, é viver a cidadania. E aí entramos num campo minado, que é a gestão escolar. Foi colocado muito bem pela Carla, a questão do gestor não aceitar o aluno, ou o professor dizendo, não, ele não aprende. Infelizmente, os nossos gestores e os nossos professores são formados pela academia. E o que a academia tem feito para melhorar a qualidade dos nossos professores? É um questionamento que faço. E que não há esta cobrança. Os nossos professores chegam em nossas redes, muitas vezes, mal preparados. E nós temos ainda esta incumbência, principalmente na Secretaria de Educação, não falo pela rede municipal, que não a conheço, mas na Secretaria de Educação nós temos que participar de inúmeras capacitações para que esse professor possa realmente dar início às suas atividades. Não estou criticando o professor, por favor, gente. Ele é vítima dessa situação, porque os nossos professores vêm mal formados. E eu não vou dizer das escolas particulares, não. Estou falando muitas vezes de USP, Unicamp, Unesp, enfim, de modo geral, eles vêm. Podem conhecer muito química, muito física, mas não sabem trabalhar dentro de uma sala de aula, e aonde os conflitos acontecem, onde muitas vezes os nossos estudantes realmente são prejudicados nesses conflitos. Então, gente, eu teria muitas coisas mais a falar, tá? E eu não sei se é se eu, de certa maneira, cumpri com o meu trabalho, que as minhas amigas e meu amigo me passou, que não era nada disso combinado, mas, em todo caso, gente, é uma educadora que quer, de vez em quando, quer parar de trabalhar, mas ainda não consegue, porque ela acha que tem muito que fazer ainda por essa rede pública. Saibam que a Secretaria da Educação, por meio dos seus técnicos, eles trabalham, lutam, divergem e cumprem o seu dever, porque esse é o nosso papel enquanto adjunta. Muito obrigada. Agora vou convidar quem for representar a Secretaria Municipal de Educação aqui na audiência. Bom dia. Bom dia aos membros da mesa. Obrigada por tudo que nós escutamos hoje, aos professores, à professora, ao professor. E obrigada a todos que estão aqui pelo espaço, por muito que nós podemos, acho que, começar uma relação de maior proximidade, dialogar e aprendermos para melhorar a educação pública pela qual nós trabalhamos. Meu nome é Leila, eu sou diretora da Coordenadoria Pedagógica da Rede Municipal. Aqui nós temos a professora Silvana e a professora Mônica, que representam a área da Educação Especial, e a professora Iara, que é representante da área da Divisão de Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação. Imagino que seja a primeira conversa nossa, de outras que virão. O que eu tenho para dizer, vou tirar aqui, fica melhor.
em síntese, em relação à qualidade na educação, é que nós pensamos, nós tivemos durante muito tempo, nós todas aqui somos também de muitas décadas de carreira na rede pública, e nós vivemos um tempo em que nós não tínhamos ainda a universalização da educação básica. Hoje, no município de São Paulo, nós conseguimos, inclusive recentemente, agora, há 2 meses, nós conseguimos finalmente universalizar o ensino na educação infantil, né, obrigatória. Então, a partir dos 4 anos, todas as crianças têm uma vaga garantida. E, ao mesmo tempo, né, que a gente sempre buscou essa universalização, nós sempre lutamos pela qualidade, é óbvio. Se nós estamos nessa frente, é porque nós acreditamos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance, que é nosso dever, fazer para que essa educação seja de qualidade e para todos sempre. É uma crença, é um princípio, e todos significa... tudo que a gente escutou aqui, a professora Carla, a Bianca falar, é o que nós acreditamos e pelo qual nós trabalhamos como política pública realmente. Existem dificuldades, existem problemas, muitos. E a última fala sua, eu até anotei, professora, quando você diz que não existe curso, né, não existe preparação para receber as diferenças. Essa preparação se faz no recebimento. E, nesse sentido, a nossa escola, ela recebe todos, é uma política de inclusão real, e muitas vezes a gente sabe que alguém aqui falou hoje que a gente está numa fase de transição. Essa transição de mentalidade, de cultura, ela acontece na escola também. Então, a gente encontra problemas por estarmos nessa fase de transição. Mas, como política pública, a gente trabalha para que todos tenham a educação de qualidade, que é direito de todos. Isso é um mantra que nós repetimos. Esse ano que se iniciou a gestão da secretaria atual, nós colocamos como meta na coordenadoria pedagógica e meta da secretaria diminuir a desigualdade entre escolas. Porque, embora a gente tenha um desempenho nas avaliações externas ruim, não correspondente ao financiamento, à verba que se coloca, ao PIB dessa cidade, não correspondente à formação dos nossos professores. E aí eu reitero que a professora que me antecedeu aqui colocou, é uma questão, sim, para as universidades, porque os nossos professores, nosso pessoal, não tem saído das universidades com as competências necessárias para enfrentar a educação de qualidade, a educação pública. E nós temos um plano de carreira, nós temos salários, acho que até razoavelmente, eu não sei, professor, mas acredito que sejam, comparativamente, como o senhor falou, até bons. E isso não se reflete na qualidade de aprendizagem oferecida aos nossos alunos. Então, fica aí mais um desafio para os acadêmicos pesquisarem. Mas, mesmo que a gente tenha uma qualidade média razoável, não boa, a gente tem estudos que mostram que as nossas escolas têm uma grande desigualdade entre elas e que não é correspondente ao seu lugar social ou econômico. Nós temos escolas com o mesmo nível socioeconômico, com grande discrepância entre os alunos. Então, a nossa palavra de ordem, a gente começou o ano e a gestão com buscando o princípio da equidade. Nós queremos diminuir a distância, é lógico que melhorando as escolas que estão em pior situação. E, para isso, a gente elegeu 3 eixos, que são a formação dos professores, a elaboração ou atualização do nosso currículo, já alinhando a base nacional, e a avaliação externa feita pela própria secretaria.
Essa avaliação ela inclui todos os alunos. Nós já fizemos esse ano uma avaliação externa diagnóstica, assim que nós chegamos, um mês depois, e uma avaliação semestral. Vamos fazer uma prova mais rigorosa, com maior rigor em termos de avaliação externa em outubro. E essas avaliações elas têm dois objetivos, né? Subsidiar as escolas, os professores, nas suas práticas, e alimentar o sistema de dados que possam nos ajudar a redesenhar a nossa ação. E sempre reiterando para todos, gente, que realmente, quando a gente fala a avaliação ela aconteceu nas EMEBs, que são as escolas bilíngues, ela aconteceu nas escolas regulares, para os alunos surdos que estudam em escolas regulares, para os alunos com todos os tipos de diferenças e deficiências. Enfim, a gente realmente busca, como política pública, incluir a todos e que todos tenham a educação de direito e de qualidade que nós temos o dever de ofertar. Os obstáculos, os erros, os problemas, eles continuam acontecendo, as coisas não acontecem, não estão às mil maravilhas, mas o que eu posso dizer aqui, perante o Ministério Público, aos professores e aos representantes de entidades, é que nós estamos abertos ao diálogo. Vocês podem nos procurar, seja a mim pessoalmente, as pessoas da equipe. Nós estamos à disposição para ouvir e para melhorar as nossas ações. O que eu gostaria de deixar assim como que ficasse na lembrança de vocês é que nós temos o mesmo propósito. Nós temos o propósito de ter uma educação que nos orgulhe como cidadãos e como eu especialmente, como uma das pessoas que faz essa educação pública acontecer. Então, é uma questão pessoal, profissional e de cidadania. A gente tem o mesmo propósito e nós estamos juntos nessa direção, para colaborar e para construir uma educação melhor. É isso nesse momento. Obrigada. Obrigado. Nós temos presente uma representante do Conselho Municipal de Educação, né? Tá. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, por favor, pode